Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos queridos irmãos em mais esse culto online, mais um culto ao vivo, não é isso? Que o Senhor esteja aí nos abençoando, que a nossa celebração, a nossa adoração, nosso culto seja agradável a esse Deus tão maravilhoso e grandioso. Jesus, Ele é esse amigo especial, não é isso? Que morreu por nós, conforme nós acabamos de cantar, que nos convida a viver uma vida eterna, mas que começa já aqui, num relacionamento com Ele. Um relacionamento que começa nesse tempo e que leva-nos a viver também com Ele ao longo da eternidade. Pensando nesse tema da eternidade, da ressurreição, desse poder grandioso, transformador do Senhor, que nós iniciamos mais esse culto, não é isso? Dia 30 de agosto, às 19h07. Que Deus esteja, então, nos abençoando poderosamente nesse momento. Eu quero te convidar a orar conosco, colocarmos as nossas vidas diante do altar desse Deus, pedindo as bênçãos do Senhor para este culto, as bênçãos do Senhor para essa celebração que nós já iniciamos. Vamos orar? Aí comigo, onde você estiver nesse momento, quero te convidar a fechar os seus olhos para juntos falarmos com o Pai. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de cultuarmos a Ti mais uma vez, Pai querido. Muito obrigado porque ao longo de todo esse tempo o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a possibilidade, ó Deus, de falar contigo a cada dia. O Senhor tem nos dado a alegria de nos reunirmos, ainda que à distância, cada um nas suas casas, para adorarmos ao Senhor. Que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações essa noite, Pai querido. Que o Senhor mais uma vez revele a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, a cada um de nós essa noite, Pai. E conforme nós acabamos de cantar, possamos reconhecer em Cristo esse amigo especial, esse amigo verdadeiro, ó Deus, que nos promete, ó Deus, a ressurreição, que nos promete, ó Deus, uma vida eterna contigo durante toda a eternidade. Muito obrigado por esse amigo tão especial e verdadeiro, por esse amor tão grandioso. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar essa realidade e nos apropriar disso a cada dia em nossas vidas. Mais uma vez, Deus, fala aos nossos corações essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos também atentos, sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus, no decorrer
deste culto, de tudo aquilo que nós já ouvimos e daquilo que ainda ouviremos. Fale aos nossos corações, Pai, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queremos agradecer àqueles que estão conosco aqui, né? Nos visitando, aqueles que são membros da igreja. Tem gente que eu já nem considero mais visitante, não é isso? Ana Diniz, estou falando com você mesmo, tá bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez a esse culto. Muito obrigado, né? Por você estar aí conosco ao longo dessa caminhada, não é isso? Meu desejo é que Deus continue te abençoando, a sua família também, né? Juntamente contigo, o Miguel. Temos orado pela sua cunhada, a Paula, para que Deus abençoe a Paula, seu bebê. Então seja muito bem-vinda. Já nem te considero mais uma visitante, nem online, nem presencial, né? Creio que Deus tem falado ao teu coração, né? Então seja muito bem-vinda a mais um culto essa noite. Aos demais queridos que estão conosco também, aqueles que não são membros da nossa igreja, mas que têm nos acompanhado aí ao longo desses mais de 70 cultos, que Deus abençoe poderosamente, né? A vida de cada um dos irmãos e que nós possamos estar juntos, né? Nessa celebração. Quem mais? Irmã Patrícia, né? Que saudade, né? Um abraço aí pro irmão Flávio, né? Os irmãos lá em Rondônia, é isso? Acertei? Rondônia, não é isso? Lá em Porto Velho, Deus continue abençoando vocês também. Saudade de cada um de vocês, né? Um abraço aí no irmão Flávio, na Mariana. Que Deus continue abençoando e sustentando vocês, né? E vamos adorar ao Senhor. Vamos continuar aqui juntos, celebrando ao Senhor. Todos aqueles que têm estado conosco nessa noite de celebração e adoração, nesse tempo diferente. Mas como eu tenho sempre dito, irmãos, ainda que diferente, eu creio que Deus tem se revelado a nós ao longo desse tempo, né? Ao longo desses mais de 70 cultos, creio que Deus tem falado aos nossos corações, tem apontado para nós algumas direções, tem nos mostrado novas realidades. Cabe a nós entendermos tudo isso e nos apropriarmos das bênçãos que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Quero te convidar a, nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Abre a sua Bíblia. Colossenses 3, verso 1 e 2. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. E 3 também. 1, 2 e 3. Colossenses 3, versos de 1 a 3. Vou até acertar aqui o meu roteiro. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, uma palavra muito interessante que nos convoca, né, a acreditar na ressurreição, que é o tema básico aqui do nosso culto de hoje, acreditarmos na vida eterna e procurar voltar as nossas vidas, as nossas mentes, né, exatamente para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Cristo, não é isso? Para aquilo que Ele veio revelar a cada um de nós e com base nessas orientações do nosso Mestre, temos uma vida onde as coisas terrenas, por mais duras que elas sejam, elas são passageiras diante de tudo aquilo que nos aguarda, né, na eternidade. Eu quero orar agora, especificamente pelas famílias da igreja, não é isso? Ter um momento de intercessão específico pelas famílias da igreja. Sabemos que é um tempo difícil, sabemos que é um tempo de desafio. Cada família, irmãos, com a sua particularidade, com a sua necessidade. Mas eu quero orar agora, colocando diante do altar do Senhor as famílias da igreja, não é isso? Pedindo ao Senhor que abençoe cada família reunida neste momento, conosco ou não, mas que fazem parte da nossa igreja, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue sustentando, para que o Senhor continue motivando a cada um de nós a ter sempre os nossos pensamentos, a nossa visão voltada para as coisas do alto e não para as coisas terrenas, né? Porque as coisas terrenas às vezes nos magoam, nos entristecem, nos marcam, nos colocam para baixo, mas quando nós olhamos para o amor restaurador e grandioso de Jesus, isso nos motiva a caminhar e é baseado nesse amor, nessa visão do Cristo ressurreto, não? Né? Que eu quero te convidar nesse momento a orar mais uma vez e nesse momento orar
especificamente pela sua família e pelas famílias da igreja. Vamos orar? Feche seus olhos então. Mais uma vez, falemos com o Pai. Senhor, nós mais uma vez queremos, nesse momento, nos reunir contigo através da nossa oração, Pai querido. Queremos juntos, interligados, num só pensamento, num só coração, fazer aquilo que o apóstolo Paulo, ó Deus, do texto que lemos, nos mostra. Elevar o nosso pensamento, ó Pai, às coisas que são do alto. O nosso pensamento para Ti, Pai querido. Para que o efeito da ressurreição de Cristo Jesus, mediante a morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário, torne algo com efeito em nossas vidas, Pai querido. Abençoe, então, as nossas famílias. Que nós, enquanto famílias, possamos, ó Pai, a despeito do tempo de desafio, de lutas, estar sempre buscando voltar o nosso pensamento, voltar a nossa reflexão, as nossas ações, para as coisas que são do alto, para as coisas que vêm do Senhor para nós, Pai querido. Deus amado, abençoe cada família neste momento, Pai querido. Fortalece, renova, cuida, sara, liberta, restaura. Faz uma obra, Deus, em nossas vidas. Sabemos que é um tempo onde a nossa fé tem sido testada, onde o nosso compromisso contigo tem sido testado, onde a nossa relação com o Senhor tem sido colocada à prova. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, desperta-nos, fala aos corações daqueles que estão dormindo o sono perigoso do sono espiritual. Desperta a tua igreja, Pai querido. Desperta a tua igreja, para que nós possamos compreender que a nossa relação contigo não é uma relação de escravidão, não é uma relação de posse, é uma relação de amor. Cabe a cada um de nós olhar para o Senhor, olhar para aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, olhar para aquilo que o Senhor tem feito por nós diariamente, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade e, com base nisso, tomar as melhores decisões de nossas vidas. Não estamos aqui para colocar ninguém à prova, nem um peso maior nos ombros do que se possa carregar. Mas é importante nesse tempo, ó Deus, alertar, ó Deus, a cada um dos queridos, cada família que estão diante de nós, a voltar o pensamento para o Senhor, voltar a nossa mente para a sua direção, para que possamos experimentar, conforme falamos pela manhã, algo novo, fresco, agradável da tua parte para as nossas vidas. Nos abençoe e que a ressurreição de Cristo não seja em vão em nossas vidas, mas que nós possamos olhar para essa grande dádiva, para essa grande obra e nos apropriar dessa realidade, de ter uma visão da vida eterna que teremos com o Senhor, do poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Abençoe cada família nessa hora, mais uma vez, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nessa hora nós vamos adorar ao Senhor com duas canções muito especiais, né? A primeira canção é Tão Profundo, do Ministério Vineyard. Vamos adorar então essa canção e depois estaremos adorando uma canção que nos convoca a sermos verdadeiros adoradores. Faça da sua casa, de onde você estiver, conforme sempre falamos aqui exaustivamente, um local onde seja um altar de adoração ao nosso Deus. Que a sua vida, onde você estiver, com a sua família, ou sozinho, ou com alguém, nesse momento, seja um local, um altar de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Tão profundo, porque de fato é tão profundo esse amor grandioso que Deus tem por nós. E que nós possamos, com base nisso, nessa relação, sermos verdadeiros adoradores. Vamos adorar ao Pai? Juntos, então, nesse momento, te convido para o nosso momento de cânticos. Tão profundo. Nada nos sei.
adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Aleluia, Deus seja louvado por essas canções tão especiais e profundas, né? Nosso abraço novamente ao Israel, a Amanda, ao Bruno, Simone, ao André, né? Eliane, essa família que tem nos abençoado aqui com esses momentos de adoração ao longo de tanto tempo, né? E Deus seja louvado pela vida de vocês, pelas canções tão especiais, né, que nós podemos ouvir essa noite. No final tem mais, né? Deus abençoe cada irmão. Espero que você tenha podido adorar ao Senhor aí com bastante alegria, de uma forma bem efusiva, né, declarando a profundidade desse amor e também pedindo a Deus, né, que faça que possamos ser a cada dia verdadeiros adoradores, né, que vestem
vestes de louvor, que estão sempre dispostos a receber dessa unção que vem da presença de Deus através do cântico, da adoração, e também transmitir isso nas nossas relações e na nossa relação com Ele. Queridos, antes de nós entregarmos a mensagem dessa noite, quero fazer alguns avisos rápidos, lembrar aqui algumas coisas, né? Quero falar um pouquinho primeiro sobre a nossa rotina para o mês de setembro, né? Nosso mês de setembro, nós estaremos mantendo a mesma rotina que nós tivemos nesse mês de agosto. Ou seja, os cultos pela manhã continuarão sendo presenciais e online ao mesmo tempo, não é isso? Às 9 horas da manhã, e os cultos dos domingos à noite, 100% online, assim como das quartas-feiras também 100% online. E por que isso? Por 3 motivos especiais, né? O primeiro motivo é a nossa luta, né? A nossa dificuldade com relação à escala de serviços, né? Sabemos que muitos irmãos, muitas famílias que ainda têm filho, que têm ainda suas dificuldades para estarem presentes na igreja. Nós precisamos montar uma escala de serviços semanais que envolve pelo menos 5 áreas. A nossa recepção, ministério de louvor, né? Multimídia, som, intercessão, não é isso? Regência, 6 áreas. Então, nós não temos como sobrecarregar esses irmãos para atender, né, em 2 cultos, no mesmo domingo, um grupo ainda muito pequeno, para atender essas 6 áreas ao longo dos cultos. Então, por essa primeira razão, entendemos que devemos manter, como fizemos nesse mês de agosto, funcionou plenamente. Todas as áreas, né, atenderam a necessidade da igreja nesse primeiro momento. Todas as áreas relacionadas ao culto estavam representada, então tudo funcionou. Me esqueci da zeladoria, então são 7 áreas na verdade, né? Todas funcionaram, então deu certo. Outra coisa, segundo motivo, é que nós ainda não temos uma demanda que justifique mais de um culto. Nós temos hoje em torno de 75 lugares com tranquilidade, com espaço para receber a membresia da igreja com toda a segurança, respeitando os distanciamentos e tudo mais, né? Só que a nossa média não passa de 60. Então, 50 e poucos, 40 e poucos, 60. Então, nós não temos ainda na rotina das famílias uma demanda de retorno que também justifique 2 cultos. Não é isso? Se nós tivéssemos mais de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, nós estaríamos então pensando uma estratégia de como fazer isso. Porque essa realidade do espaçamento, isso é uma questão de lei, é obrigatório. Então, vamos dizer que a gente alcance em determinado momento desse ano, 120 pessoas querem estar presentes no culto, mas só temos espaço para 70. Sim, aí sim, teremos que organizar 2 cultos, ver como fazer da melhor forma para poder atender essa demanda. Provavelmente 2 cultos iguais, um na sequência do outro. É isso? Para que nós possamos atender essas demandas. Então, é a segunda justificativa. E a terceira justificativa é que nós estamos em obra. Hoje pela manhã, os irmãos que puderam acompanhar o nosso culto percebeu, né, que nós voltamos ali a antiga cara ali na nossa plataforma. Por quê? Estamos fazendo uma laje em cima que vai pegar o 2º andar, né, das salas, e também já vamos aproveitar para fazer a laje que envolve a secretaria e também a laje que envolve a plataforma do púlpito ali da igreja. Ou seja, estamos aproveitando esse tempo, né, com movimento ainda pequeno na igreja para fazer obras. Os irmãos, quando voltarem, vão encontrar uma igreja já com uma cara diferente, com uma estrutura bem melhor do que quando saíram, né? Esse é o nosso desejo, por isso nós estamos já aí há quase 2 meses nessa luta para preparar a igreja, aproveitar esse tempo que o movimento está pequeno para avançar, né? Então, por esses 3 motivos, manteremos então no mês de setembro a mesma rotina de agosto. Repetindo, culto presencial e online, domingo às 9 horas, culto 100% online, domingo 19 horas, culto 100% online, quarta-feira às 20 horas, tá bom? Então a nossa rotina continua. Quero motivar você também a participar dos PGs que estão acontecendo, não é isso? Os juniores estão se reunindo, os adolescentes estão se reunindo, as mulheres têm tido seus encontros mensais, os jovens vão começar a partir dessa quinta-feira agora a se reunir, os jovens casados, que é um trabalho que nós estamos começando a fazer também, tem um bate-papo agora na terça-feira para traçar também um planejamento, não é isso? Os homens, a gente está pensando em alguma coisa, vamos chegar lá também. Então, assim,
vamos fazendo como possível. Os casais fizeram, né, os estudos, mantendo acesa a chama do casamento, e vamos retomar também em breve mais uma rodada, né, com alguns casais que se inscreveram para os cursos, ou seja, a igreja está sendo atendida. As crianças, tivemos alguns encontros, não é isso? A nossa EBQ e alguns outros encontros, também estaremos fazendo novas frentes de trabalho, ou seja, toda a igreja está sendo contemplada nesse sentido. Então, participe das programações, das atividades, né? Não deixe passar as oportunidades. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse mês de setembro é em relação às nossas mensagens. Nós estaremos no próximo domingo pela manhã abrindo a nossa campanha de missões nacionais, não é isso? E as mensagens ao longo dos domingos pela manhã de setembro serão voltadas para a nossa campanha de missões nacionais. O tema é Porque Ele Me Amou. Tema fabuloso, fantástico, tempo de pensarmos nesse amor grandioso de Deus por nós e pelos perdidos principalmente, né? Então venham estar conosco ao longo desse mês de setembro. Teremos todos os cultos da manhã a nossa temática voltada para missões nacionais, né? Nosso alvo será o mesmo de R$ 1.500, que foi de missões mundiais. Então já quero te convidar, irmãos, como fizemos nas outras campanhas anteriores, né, tanto de missões mundiais e missões Rio, a ultrapassarmos esse alvo com louvor, como fizemos nessa outra. Para fecharmos um ano difícil, mas mostrando o nosso envolvimento, nosso engajamento com a obra de Deus, né? Porque é interessante, nós vimos alguns anos lutando com dificuldades com as nossas campanhas, e esse ano, mesmo com toda dificuldade, superamos com louvor a campanha de missões mundiais, superamos com louvor a campanha de missões Rio, e eu creio que em nome de Jesus vamos superar com louvor também a campanha de missões nacionais, mostrando o engajamento da nossa igreja com a obra missionária, porque a igreja não pode parar. Então, os domingos pela manhã, teremos essa temática especial voltada para missões nacionais, teremos os nossos missionários presentes, pregações do pastor e outros irmãos da igreja também. E à noite, tanto nos domingos à noite como às quartas-feiras, nós estaremos fazendo mensagens especiais relacionadas ao nosso Setembro Amarelo, não é isso? Setembro Amarelo já é algo que é divulgado na mídia, é algo que é importante para nós, e nós estaremos então com a série Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Então estaremos falando de algumas coisas, né, que têm gerado bagunças às vezes em nossas vidas, né? Ou seja, falaremos sobre arrumando a bagunça causada pelo medo, arrumando a bagunça causada pela ira, arrumando a bagunça causada pela solidão, arrumando a bagunça causada pela mágoa e tantas outras coisas que mexem com os nossos sentimentos. Então, esteja conosco, tanto às quartas-feiras, que nós já começaremos agora, na próxima quarta, abrindo o nosso Setembro Amarelo, quanto aos domingos à noite, nos nossos cultos online. Então, essa série de mensagens especiais, né, especial, arrumando a bagunça da minha vida. Se não servir para você diretamente, tenho certeza que servirá para lidar com pessoas do seu convívio, né? Então, vem estar conosco aí nessa série de mensagens de setembro. Manhã, Missões Nacionais, Porque Ele Me Amou. E à noite, né? Setembro Amarelo, Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Amém, queridos? Então, é isso. Guarde, anote esses recados. Às vezes temos muita informação circulando, mas é necessário colocarmos isso diante de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 35 a 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 35 a 43. Vou ler aqui a minha versão. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento?
a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomando a criança pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Nós estamos nesse final aí de agosto, né, falando sobre o encontro de Jesus com alguns jovens, e nessa noite queremos falar sobre a jovem ressuscitada, o encontro de Jesus com a jovem ressuscitada. Vamos ler, vamos orar, mais uma vez nessa hora. Deus, muito obrigado pela sua palavra, ela é poderosa, viva, eficaz. Eu te peço que ela esteja penetrando agora em nossas mentes, corações, ó Deus, e trazendo luz aos propósitos que o Senhor quer demonstrar a cada um de nós, cada família, nesse momento, ó Deus, reunida no Teu nome. Fala aos nossos corações, Deus. Recebe a nosso louvor, a nossa adoração, e nesse momento que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer e que a Sua palavra possa chegar, ó Deus, aos meus irmãos, sem os ruídos causados pelos meus pecados, sem os ruídos causados pelas minhas fraquezas, mas que o Senhor, de forma poderosa, através do Teu Santo Espírito, possa levar a Tua palavra, Deus, nesse momento, a cada coração. Fica conosco, Deus, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Estamos nesse mês de agosto, mês onde nós, já falei aqui, destacamos que é o mês da juventude, né? Isso porque nós celebramos no primeiro domingo o dia do adolescente batista, no terceiro domingo o dia do jovem batista, e geralmente o mês de agosto é o dia do jovem. Eu já quero novamente aqui fazer o mesmo desafio que eu fiz aos jovens no domingo hoje de manhã, né? Jovens do meu coração, né? No ano de 2021, eu quero ver um mês de agosto totalmente diferente desse mês, né? Desse ano. Quero ver os jovens realmente abraçando esse mês, quero ver os jovens e adolescentes à frente desse mês, não é isso? E, de fato, mostrando todo o potencial, tudo aquilo que vocês têm, com certeza, para um agradecimento do nome do nosso Senhor, né? Mas, então, o Senhor colocou no meu coração o desejo de, nesses 2 domingos, passado e esse de hoje, falarmos sobre encontros de jovens com Jesus. Pessoas, ainda com a idade de jovem ou adolescente até, que se encontraram com Jesus e que deixam muitas lições, deixam exemplos, deixam ensinamentos preciosos para nós. Falamos no primeiro culto, né? Na primeira mensagem do domingo passado pela manhã, sobre o jovem rico. À noite falamos sobre a jovem com fluxo de sangue. Hoje pela manhã falamos sobre o jovem com 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? E agora eu quero falar sobre essa jovem ressuscitada. Queridos, nessa última palavra então de agosto, eu quero novamente trazer essa experiência desse encontro fabuloso de Jesus com aquela jovem, né? Um encontro que fez com que aquela jovem que estava morta, aquela adolescente que estava morta, pudesse ter a sua vida novamente, né, devolvida, ressuscitada, a partir do momento que ela tem aquele encontro com Jesus, ainda que ela não pudesse, né, conscientemente conceber aquele encontro como os outros personagens que nós vimos até aqui nessas mensagens. E essa história fabulosa, ela está registrada em 2 evangelhos apenas. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Aliás, esses 2 evangelhos registram um dia muito especial na vida de Jesus, né? Eu já preguei algumas vezes nessa passagem que fala desse dia de Jesus, e realmente, que dia fantástico, irmãos. Você olha depois com calma, se você pegar o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 4, você vai ver que o capítulo 4 e 5 acontece tudo no mesmo dia. E que dia fabuloso foi aquele? Naquele dia, nós vemos que Jesus, com seus discípulos, vive uma série de experiências novas. A primeira delas é a travessia de Jesus até Gandara, e nessa travessia Jesus precisa acalmar o vento, né? Quando os discípulos estavam ali naquele barco, pensando que iriam perecer. Então o dia já começa dessa forma.
Quando eles chegam lá do outro lado, Jesus então encontra um homem enjeitado pela sua família, um homem que estava, né, possuído por uma legião de demônios, mais de 1000 demônios. E aquele homem então se encontra com Jesus e Jesus faz dele então um dos primeiros missionários da sua trajetória para voltar para a sua casa e falar sobre tudo aquilo que Jesus havia feito em sua vida. Quando Jesus pega o barco e volta novamente, naquele dia ainda, né, Jesus tem uma outra experiência fabulosa. Ele tem um encontro com a mulher hemorrágica, com aquela jovem hemorrágica que nós falamos no domingo passado à noite. Nesse mesmo dia, então, Jesus se encontra com aquela jovem mulher e ali acontece esse milagre tão especial. Uma mulher que já havia se esvaído não só do seu sangue, mas de todos os seus recursos, estava completamente esgotada e teve aquele encontro especial com Jesus. E quando Jesus está, então, ainda também nesse mesmo dia, que ele desce do barco, até antes mesmo de curar essa mulher, Jesus ele é recebido por um líder da sinagoga. O nome desse homem era Jairo. E aquele homem então procura Jesus porque percebe, né, que diante do quadro de sofrimento que a sua filha estava vivendo, só Jesus poderia dar a solução então para a dificuldade que a sua filha estava vivendo, porque Jairo, quando vai se encontrar com Jesus, a sua filha ainda está viva, e no transcorrer de toda essa história, percebemos que eles recebem a notícia que ela morreu, mas percebemos então que Jairo procura Jesus ali para levar a sua dificuldade diante de Jesus. Irmãos, uau, que dia foi esse, né? Que dia maravilhoso, um dia repleto de experiências fabulosas, fantásticas, né? Poderíamos fazer uma série de mensagens só nesse dia tão especial que Jesus viveu ali com seus discípulos e diversas experiências marcantes. Nesse dia, então, Jairo procura Jesus. Jairo procura Jesus e, como eu disse, enquanto eles estão voltando para casa, há o encontro de Jesus com a mulher com fluxo de sangue, aquela jovem que já falamos aqui. E quando Jesus acaba de curar aquela mulher e aquela mulher sai de cena, entra o texto que nós lemos. De repente chegam alguns funcionários da casa de Jairo e dizem assim: olha, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Os empregados de Jairo então chegam para Jairo e falam exatamente isso: olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, pode deixar o mestre em paz. Aquele homem então, diante dessa notícia, fica imaginando o seu coração, não é isso? Porque aquele homem, quando vai procurar Jesus, ele está indo ali como seu último recurso. Porque quem era aquele homem? Quem era Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga, né? Era um líder da sua comunidade de fé. A sinagoga era o lugar de adoração onde os judeus se reuniam para ler os livros dos salmos, profetas, da lei. Era também o local, a instituição de ensino dos judeus, onde os judeus ali aprendiam, né, mais a respeito de Deus e também a respeito da sua própria educação. Jairo era o responsável pelos serviços religiosos daquela cidade. E naquele sábado, eles estavam ali, naquele momento, com aquela multidão. Ele era responsável por supervisionar o culto, cuidar dos rolos das escrituras, distribuir as ofertas, administrar, né, aquele prédio, cuidar com aquele prédio onde funcionava a sinagoga. Aquele líder, com certeza, era um dos homens mais importantes e respeitados daquele lugar, daquela comunidade. Mas Jairo precisou romper, com medo talvez da crítica que pudesse ser feita a ele, ou até mesmo da retaliação da liderança religiosa da sua nação, né, para poder chegar ali diante de Jesus. A posição religiosa, social, econômica daquele homem, né, não o livrou do sofrimento. Jairo era alguém rico, era alguém influente, era um líder, mas a enfermidade chegou à sua casa. Todo o dinheiro que ele tinha, toda a sua influência, todo o seu poder não fizeram com que a enfermidade e a morte chegassem até a sua casa, né? É interessante que Jairo já havia certamente tentado buscar investir todos os seus recursos para salvar a sua filha. Mas quando ele percebeu que não havia mais jeito, ele então vai atrás de Jesus
para tentar achar uma solução para a vida daquela jovem menina. E repito, enquanto eles estavam ali conversando, percebemos então que chega a notícia: olha, Jairo, apesar de tudo que você fez, apesar de tudo aquilo que você deixou de lado, apesar de tudo aquilo que você deixou para trás, a sua filha morreu. O Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, eu sempre gosto de dar referência, né, quando eu menciono algum comentarista bíblico, ele fala que aquela história tinha tudo para terminar com um final trágico, mas só não terminou por causa de 3 palavras de Jesus. A primeira palavra de Jesus foi a palavra da fé: não temas, creia somente, ou crê somente, em algumas versões. Ou seja, era fácil para Jairo crer em Jesus, ou até entender que Jesus poderia ajudar de alguma forma, não é isso? Enquanto a sua filha ainda estava viva. Enquanto havia ainda esperança. Mas agora que a sua filha estava morta, ele ainda assim, né, ouve essa palavra de Jesus, e percebo que essa palavra de Jesus continuou sustentando ali no seu coração, né, a esperança de ver a sua filha viva. A segunda palavra que Jesus dá a Jairo, que o ajuda a vencer toda aquela situação, é uma palavra de esperança. A criança não está morta, mas apenas dorme. Para o cristão, irmãos, a morte é algo passageiro. É isso, quando o nosso corpo descansa e o nosso espírito volta então para o Deus Criador de todas as coisas, e ali passamos já a habitar com o Senhor e dali a viver com Ele por toda a eternidade. Jesus dá aquela palavra de esperança, a segunda palavra de esperança que Jesus dá aqui, a segunda palavra, aliás, que Jesus dá aqui, que mostra que aquela história tinha tudo para não terminar de forma trágica, mas para terminar de forma feliz. E a terceira palavra é a palavra de poder, quando Jesus fala: menina, levanta-se. Toda dúvida, toda crença, todo o poder de Jesus, então, cai por terra. E ele, então, com essas 3 palavras, mantém e demonstra para Jairo que Jairo de fato fez a escolha certa ao ir recorrer, né, a Jesus diante daquela situação. Irmãos, então aqui já fica uma observação até. Uma observação, né? Que nós possamos também entender aquilo que Jairo entendeu. Ele foi até onde o seu limite humano permitia. E dali para frente, quando não havia mais condições, ele então foi recorrer a quem poderia ajudá-lo a resolver aquela situação, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante então dessas palavras de fé, Jesus vai com Jairo, Pedro, Tiago e João, aquele trio, né, maravilhoso que sempre acompanhava o Senhor em alguns momentos mais especiais, e eles vão então até aquele lugar. E Jesus então, quando chega naquele lugar, Jesus muda a história daquela jovem. Jesus muda a história daquela família. Jesus então se encontra com aquela menina, e nós podemos então tirar algumas lições desse encontro fabuloso, desse encontro maravilhoso do Senhor com aquela jovem. O texto fala que quando Jesus chega ali, havia uma grande confusão. Mas Jesus entra com o pai, a mãe, os seus 3 discípulos mais próximos, entram naquele quarto. E naquele quarto estava a menina. Imagino que deitada na sua cama ou em algum lugar, morta. E aí Jesus então vai até aquela jovem. E Jesus então se encontra com ela. E com ela, nesse encontro, podemos tirar algumas lições muito valiosas. A primeira lição que eu quero tirar desse encontro de Jesus com aquela jovem morta é que Jesus foi ressuscitar aquela menina porque ele queria demonstrar o seu poder através do que ele estava fazendo na vida daquela jovem. Repetindo, Jesus vai se encontrar com aquela menina para ressuscitá-la porque ele queria demonstrar o seu poder através do que ele podia, do que ele estava fazendo na vida daquela jovem. Os mensageiros que foram até Jairo e a multidão que estava na sua casa pensaram que a morte da menina era o fim da linha. Era uma causa perdida, era uma situação irremediável, mas percebemos que quando Jesus chega naquele lugar, a morte precisa bater em retirada diante da autoridade do nosso Mestre. Os que estavam naquela casa começaram a rir de Jesus, porque não sabiam que Jesus era o Deus vivo.
Riam de Jesus porque não sabiam do tamanho do poder de Jesus. Riam de Jesus porque não sabiam do plano que Jesus tinha para a vida daquela jovem. A transformação que Jesus poderia fazer na vida daquela menina, como sinal mais especial e mais miraculoso, né, de todo o seu poder. Aquela casa, então, precisou se deparar com a morte daquela menina, para que muitas coisas fossem ali, então, mudadas. E por isso Jesus estava ali, para mudar não só a história daquela menina, mas para mudar também a história daquela família. Para demonstrar, então, a todos aqueles que estavam ali, até rindo dele, o tamanho do seu poder. E por isso ele foi se encontrar com aquela menina, para demonstrar a grandeza, o tamanho do seu poder. E é muito importante frisar isso, porque às vezes nós pensamos que as nossas posições, como Jairo tinha, os nossos recursos, como Jairo tinha, a nossa maneira de ser, como Jairo tinha, a nossa religiosidade, como Jairo tinha, tudo isso pode às vezes nos levar ao engano de que podemos ser autossuficientes, de resolver algumas coisas nas nossas vidas diante dessa, nos baseando nesses elementos. Mas percebemos que quando Jesus vai ao encontro de Jairo, aceita o convite de Jairo, quando Jesus vai se encontrar com aquela jovem, Jesus tinha o desejo, claro, de manifestar o seu poder grandioso à vida daquela menina. Porque Jesus estava querendo demonstrar que nele eles poderiam ter esperança. Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus é a solução daqueles que estão mortos, não só fisicamente, mas às vezes também espiritualmente. Meu querido jovem, né? O Senhor também às vezes quer te usar para exatamente fazer isso. Usar você como um referencial da manifestação do poder grandioso do Senhor. Quando Jesus aceita então se encontrar com aquela menina, ele tinha isso em mente: eu vou fazer dessa menina, né, vou demonstrar o meu poder a essa menina, e a todos aqueles que estão aqui poderão ver, né, a grandeza do Deus a qual Jesus servia, do Deus a qual Jesus fazia parte da família, e demonstrando então a grandiosidade do seu poder. Irmãos, a Bíblia nos revela que Deus também deseja e quer fazer uma obra semelhante em nossas vidas, que às vezes nós não percebemos. Porque às vezes somos convidados, né, a justamente morrer diariamente para que Deus possa de fato viver em nós. Aquela menina precisou morrer fisicamente para que no encontro com Jesus ela pudesse de fato renascer de uma forma muito diferente. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 11. Vou ler. Quando ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, né, dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquela menina precisou morrer. Aquela menina precisou morrer para que Jesus pudesse, através daquele encontro com ela, manifestar o seu poder grandioso naquela vida, né, de uma forma toda especial. Da mesma forma, se você quer também a cada dia ter um encontro com Jesus, um encontro especial com o Mestre, precisamos aprender a morrer, a matar a nossa carne a cada dia.
a colocar de lado a nossa natureza, né? Conforme Paulo nos mostra aqui, para que a morte de Cristo na cruz seja um referencial para a morte do nosso pecado também junto com ele ali, e que a vida de Jesus também seja um referencial de vida para conosco, né? Para que possamos viver com ele por toda a eternidade. Algumas coisas, irmãos, para dar fruto precisa morrer. O trigo precisa morrer para virar pão. A uva precisa morrer para virar vinho. O cristão precisa morrer a cada dia e matar a cada dia sua carne para nascer diariamente. Aquela jovem precisou morrer fisicamente para que ela e a sua família pudessem finalmente encontrar de perto o Senhor da vida e da morte, para que Jesus pudesse então ali manifestar o seu poder naquele encontro com aquela menina. O que você precisa matar hoje, né? O que precisa morrer em você hoje? O que você precisa colocar de lado hoje para que você possa também fazer como aquela jovem e experimentar esse encontro com esse Cristo ressurreto, que vai também te tirar do mundo da morte e te transportar para o reino da vida. Só através da morte aquela jovem então pôde ter esse encontro com Jesus. Enquanto ela estava viva, ela estava caminhando ali com a sua maneira de ser, com os seus sonhos, com o seu plano, com a sua religiosidade, mas foi através da sua morte que ela pôde encontrar com Jesus, e Jesus pôde então manifestar o seu grandioso poder na vida daquela jovem. A primeira lição então que nós podemos tirar foi que para que Jesus ressuscitou aquela jovem para demonstrar através daquela vida, né, o poder grandioso que ele tem de restaurar vidas e de fazer também uma verdadeira transformação. Foi isso que aconteceu então no encontro de Jesus com aquela jovem. Mas em segundo lugar, para que Jesus ressuscitou aquela jovem? Jesus ressuscitou aquela jovem também para dar a ela uma nova chance de viver grandes coisas com Deus. Quando Jesus prossegue com seu desejo de ressuscitar aquela jovem, além de manifestar o seu poder, creio que também estava no seu coração o intuito de dar uma segunda chance àquela jovem para viver grandes coisas ainda da parte de Deus, né? Esse capítulo, aliás, irmãos, 5 de Marcos, nós poderíamos intitular, 4 e 5 de Marcos, nesse dia tão especial, nós poderíamos intitular como o capítulo da segunda chance. Não é isso? O gadareno endemoniado ganhou uma segunda chance. A jovem com fluxo de sangue ganhou uma segunda chance. E agora, aquela jovem morta recebe também uma segunda chance através da ressurreição. Aquela menina era importante demais para Jairo, né? Lucas, o evangelista Lucas, contando também essa mesma história, nos informa que aquela menina, primeiro, era filha única de Jairo. Era uma menina ainda muito jovem, com cerca de 12 anos de idade. Ou seja, a morte daquela menina significaria também a morte da linhagem de Jairo. Estaria sendo extinta ali a linhagem daquele homem. Provavelmente Jairo e a sua esposa não poderiam ter mais filhos, né? Até porque naquela época não haviam métodos anticonceptivos, né? Não havia métodos que pudessem impedir o nascimento de filhos. Se aquela jovem tinha 12 anos, é porque ao longo daqueles 12 anos eles não tiveram mais nenhum filho ao longo daquele processo. Aquela menina era filha única, era herdeira de tudo aquilo que Jairo tinha. Era a portadora, né, de todos os sonhos que Jairo e a sua esposa tinham, né, para sua vida. Deus tinha planos para aquela jovem. E Jesus então foi ressuscitar aquela jovem porque Jesus estava querendo dar àquela jovem uma nova oportunidade. Estava querendo demonstrar a Jairo e a sua esposa também isso, dar a eles uma nova oportunidade. Creio que Deus também quer fazer a mesma coisa conosco, né? Quer fazer algo desse tipo na sua vida, meu querido jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, que está nos assistindo, não é isso? Deus quer sempre nos dar uma segunda chance, uma chance de recomeçar a nossa trajetória e a nossa caminhada. Jesus, então, quando ressuscita aquela menina, queria dar a ela a oportunidade de viver grandes coisas da parte de Deus, de recomeçar a sua vida ali diante de Deus.
O que acontece é que, às vezes, na nossa trajetória, nós vamos perdendo esse senso de sempre buscar e pedir a Deus novas oportunidades de recomeçar na sua presença. Quando Jesus vai até aquela jovem, Jesus demonstra então a ela que está dando essa segunda chance, que está dando essa segunda oportunidade, que ela ainda tinha muitas coisas, né, para viver da parte de Deus. Irmãos, eu costumo dizer que em Jesus, até mesmo diante da morte, há solução, né? Porque existe um ditado popular que diz assim, tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu costumo dizer o seguinte, não, até para a morte tem jeito. E esse jeito é Jesus, né? Contudo, nós precisamos estar sempre dispostos a aceitar as novas oportunidades, os novos recomeços, né? Uma nova caminhada a cada dia. Me lembro da história de um outro jovem, Sansão, cuja história nós conhecemos muito bem. Sabemos que depois de Sansão ter quebrado todos os seus votos de nazireu, ou do nazireado, de perder o poder especial que ele havia recebido de Deus, percebemos então que lá no livro de Juízes, depois os irmãos podem ler, eu não vou ler aqui agora, capítulo 16, é a única oração que nós temos de Sansão. E nessa única oração que nós temos de Sansão, a única coisa que Sansão pede a Deus é, Senhor, me dá uma segunda chance. Senhor, me dá uma segunda oportunidade, né? Diz assim lá, num dos versículos, né? Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. A única oração que Sansão faz no livro inteiro, né? Ele ora pedindo a Deus, então, uma segunda chance para viver novas coisas na presença de Deus. Eu entendo que quando Jesus vai ali se encontrar com aquela jovem, ele também está oferecendo àquela jovem e à sua família uma segunda chance. E eu creio que nessa noite, da mesma forma, o Senhor Jesus quer nos mostrar que em nossos encontros com Ele, Ele também quer nos dar novas oportunidades. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja com falta de convicção de algumas coisas da parte de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus Cristo tem grandes planos para você, tem grandes sonhos para você, tem grandes oportunidades para você. Novos começos, né? Novas realizações, como diz aquela canção. Aquela jovem recebeu a graça de começar de novo. E eu creio que Jesus pode fazer isso também na vida de cada um de nós. Jesus ressuscitou aquela jovem, então, para dar-lhe uma nova chance. Não só a ela, mas a sua família também, de viver grandes coisas, né, da parte de Deus a partir daquele novo momento, daquela nova oportunidade que eles estavam ali enfrentando. Mas em terceiro e último lugar, né, para que Jesus ressuscitou aquela jovem? Eu penso que Jesus também ressuscitou aquela jovem para usar aquela jovem como uma testemunha do reino de Deus. A terceira e última verdade é a voz de Jesus chamando aquela menina do mundo dos mortos para agora ser uma testemunha da grandeza de Deus. Acho muito interessante quando o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, afirma que havia um coral da morte do lado de fora daquele quarto, mas dentro do quarto havia o solo da ressurreição. E aí o texto fala lá no capítulo 5 de Marcos, né, versos 41 e 42. Tomando Jesus então pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Essa expressão, Talita cumi, né, nós temos até uma canção que fala dessa passagem, mas a canção tem uma interpretação errada, né? Essa expressão é encontrada unicamente aqui no Evangelho de Marcos, né? E essa expressão não é nenhum nome mágico, não é nenhum feitiço, não é nenhum código usado com Jesus para se comunicar com os mortos, não é o nome da menina, né? Essa expressão, na verdade, é uma expressão hebraica. Perdão, é uma expressão aramaica que está contida aqui no livro de Marcos, né? Ou seja, Jesus, quando vai se comunicar com aquela jovem, Jesus, interessante, irmãos, olha só que coisa interessante, profunda, né? Jesus fala com aquela menina na linguagem que ela entendia, na linguagem do cotidiano das pessoas daquele tempo. Porque as pessoas não falavam como nós pensamos naquele tempo, o hebraico, que é a língua, né, onde foi escrita
os textos do Antigo Testamento mas falavam o aramaico, que era um dialeto baseado no hebraico, mas era uma linguagem popular, né? Era uma linguagem falada ali no cotidiano. E Jesus, então, quando vai despertar aquela jovem, usa então duas palavras do aramaico. Talita, que significa jovem, é isso? E cume, que é o verbo aqui usado do aramaico, né, derivado do verbo cum, que significa levanta-te, ou de uma cama, ou despertar de um sono. Ou seja, quando Jesus fala talita cume, ele está apenas dizendo: jovem, levanta-se. Jovem, levanta-te. Menina, levanta-te. Jesus então está chamando aquela jovem de uma forma contextualizada, né? De uma forma que ela podia entender, numa linguagem própria do seu tempo, da característica do seu dia a dia. E como isso é lindo, meu querido jovem que está me ouvindo, né? Creio que às vezes nós criamos uma série de pensamentos de que a nossa relação com Jesus precisa ser sempre uma relação formal, cheia de regras, até mudamos a nossa voz no momento de orar, ou situações, né, da nossa trajetória, mas percebemos que Jesus aqui, ao chamar aquela menina do mundo dos mortos, usa uma linguagem do cotidiano, usa uma linguagem simples. Talita cume, menina, levanta-te. Jesus estava então querendo fazer daquele momento, um momento especial, né, onde ela pudesse ouvir e entender aquilo que o mestre estava falando, chamando-a a se despertar, e que a partir daquele momento então, aquela menina pudesse ser uma testemunha, né, do reino de Deus. Aquela menina então se levanta. Aquela menina então pôde finalmente olhar para Jesus e para as pessoas que estavam naquela sala, naquele ambiente, e pôde então se relacionar com eles. O texto fala que Jesus deu uma ordem, né? Duas ordens. Primeiro, para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E segundo, que dessem de comer aquela menina, para mostrar que ela estava, né, perfeitamente bem. Irmãos, aquela menina morreu judia, mas aquela menina ressuscitou cristã. Aquela menina agora se torna uma discípula de Jesus. Aquela menina então se torna agora uma testemunha do reino de Deus. Para isso que Jesus foi até aquele lugar, para ressuscitar aquela menina, para pegar aquela menina pela mão e fazer dela também uma testemunha do reino de Deus. Concluindo então a nossa mensagem da noite, eu entendo que no encontro de Jesus com essa jovem, nós percebemos que o nosso Senhor estava demonstrando demonstrando a ela não apenas o seu poder, mas também demonstrando a ela todo o seu amor. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, né, a morte teve que se curvar, teve que se dobrar de joelhos e foi vencida, né, diante de Cristo. Irmãos, para Jesus não tem causa perdida, né? Ele dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, ele purifica os leprosos, ele liberta os possessos, ele ressuscita os mortos, ele quebra a cadeia dos cativos, ele levanta aqueles que estão caídos, não é isso? E hoje ele dá vida, né, àqueles que estão mortos em seus delitos, em seus pecados. Ele arranca os escravos do diabo, do império, das trevas, e faz embaixadores da vida. Ele arranca um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu. Ele apanha uma vida na lama da imoralidade e faz dele um facho de luz. Ele reestrutura uma família quebrada e faz dela um jardim, né, de harmonia, paz e felicidade. Queridos, meus queridos jovens, o Senhor Jesus também quer essa noite fazer uma obra contigo. Ele quer também se encontrar com você como se encontrou com aquela jovem. Ele quer ressuscitar vidas que talvez estejam mortas pelas garras do pecado. Ele quer ressuscitar planos que talvez estejam esquecidos ou adormecidos. Ele quer restaurar relacionamentos que talvez estejam falidos e sem esperança. Assim como o encontro de Jesus com aquela jovem certamente mudou a sua vida, o Senhor também quer mudar as nossas vidas essa noite. Ele nos chama, né? Assim como ele chamou aquela menina que nós não sabemos o nome, mas ele nos chama. Ele te chama Pedro, ele te chama Maria, ele te chama João, ele te chama Bruno, ele te chama Carlos, ele te chama Amanda, ele te chama Natália, Larissa, ele chama cada um de nós. Ele está dizendo o seu nome: levanta-te. Levanta-te. Vem
experimentar o meu poder. Vem viver grandes coisas, novos sonhos da minha parte na sua vida. Vem ser uma testemunha do reino de Deus, né? Empoderado e direcionado por mim. O encontro de Jesus com aquela jovem, de fato, proporcionou a Jesus, as pessoas que estavam naquela sala, aquela família e principalmente aquela menina, uma experiência, né, inigualável, que transformou certamente a sua vida para todo sempre. Meu desejo é que, quando concluímos, né, mais essa mensagem que fala desse encontro, se você talvez não esteja morto fisicamente, como aquela jovem, né, estava, porque se você estivesse, você não estava aqui, né, assistindo o culto, você não estaria vendo esse vídeo depois, mas se você talvez está adormecido ou morto como aquela jovem, eu quero te convidar a fazer como Jairo fez. Entender que se Jesus entrar na sua vida, ele pode também fazer com que coisas mortas, talvez, né, por N situações, possam ser ressuscitadas na sua vida, para que você possa experimentar o poder do Senhor, por isso que Jesus ressuscitou aquela jovem, para que você possa ainda viver grandes coisas da parte de Deus e ter uma nova chance de viver coisas especiais e maravilhosas, para que você possa ser uma testemunha do reino desse mesmo Deus. Meu desejo é que Deus te abençoe, meu desejo é que Deus tenha falado ao teu coração, o meu desejo é que você essa noite, querido jovem, querido homem, mulher do Senhor Jesus Cristo, esse encontro de Jesus com aquela menina, com aquela jovem, possa te inspirar a querer se encontrar com o Senhor a cada dia. Quero orar por você, quero colocar a sua vida e a minha vida diante do altar do Senhor e pedir ao Senhor que nos abençoe, nos motive e nos fortaleça a cada dia. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa história tão fantástica, por essa história tão especial, por esse encontro tão maravilhoso, Deus querido. O encontro do Senhor da vida com aquela jovem morta. O encontro, ó Deus, de quem tem poder para mudar todas as realidades diante de quem precisa se abrir a esse poder, Pai querido. Eu espero, Senhor, que de fato essa mensagem tenha falado a cada coração, que as lições extraídas aqui tenham falado a cada coração e que o Senhor essa noite, Pai, ressuscite aqueles que estão mortos do ponto de vista espiritual, aqueles que estão mortos talvez nas garras do pecado, aqueles que estão mortos, ó Deus, no desânimo, aqueles que estão mortos, ó Deus, na acomodação. Desperta-nos, ó Pai querido. Que o Senhor possa entrar em nossa casa, em nossa sala, em nosso quarto e fazer aquilo que o Senhor fez na vida daquela jovem. Gritar o nosso nome e dizer: levanta-te, levanta-te. É hora de levantar. Levanta-te porque o Senhor quer demonstrar o seu poder através da sua vida. Levanta-te porque o Senhor quer te dar a oportunidade de viver grandes sonhos. Levanta-te porque o Senhor quer fazer de você uma testemunha do reino de Deus. Foram essas verdades que aquele encontro com Jesus demonstrou e trouxe à vida daquela jovem. Aquela jovem morreu judia, mas ressuscitou cristã. Morreu sem Cristo, mas ressuscitou com Cristo. Que nós possamos olhar para aquele exemplo desse encontro tão significativo e tirar também lições especiais e valiosas para as nossas vidas. Continue nos abençoando. Continue falando a cada coração especial, a Deus, de cada jovem que está nessa noite conosco. Fala aos corações. Não deixe que essas palavras se percam. Não deixe que aquilo que foi proferido, ó Deus, caia no esquecimento. Incomoda os teus filhos, Pai querido. Martela no coração dos teus filhos essa mensagem, conforme as outras também, para que eles possam desejar serem jovens que se encontram com o Senhor e que nesses encontros extraiam lições especiais e valiosas para a sua caminhada. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo na tua presença. É a oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Se falou, como sempre, né, pedimos o like, o coraçãozinho. É uma troca emocional importante nesse momento.
para demonstrar também que o Senhor está se revelando a você aí onde você está. Deus te abençoe, Deus te guarde, né? Deus te dê um restante de domingo e de semana abençoada. E quero te convidar para na próxima quarta-feira estarmos juntos novamente, a partir das 20 horas, na abertura do nosso setembro amarelo, não é isso? Arrumando a bagunça da minha vida. Vem estar conosco, então, na próxima quarta-feira, para falarmos sobre esses temas tão importantes que nós debateremos aí ao longo do Setembro Amarelo. Deus te abençoe, te guarde e até quarta, se assim Ele permitir. Uma boa noite, fiquem todos na paz e nós vamos adorar ao Senhor, né? Como sempre fazemos, encerrando o nosso culto. Essa canção tem como título Ressuscita-me. Ela fala de uma outra história de ressurreição, né? Da ressurreição de Lázaro. Mas eu quero te convidar a cantar essa canção também efusivamente, colocando a sua vida e pedindo ao Senhor que possa também ressuscitar a tua vida em diversas áreas e que você também, assim como Lázaro, assim como aquela jovem, possa ter a alegria de perceber a ressurreição do Senhor presente na sua vida, a cada dia te renovando e te fortalecendo. Vamos adorar ao Senhor, como sempre peço. Irmãos, não saia, por favor, até a última estrofe. Fica aqui, né, conosco, adorando, né? Porque tudo isso faz parte daquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós essa noite. Deus abençoe os queridos e até a quarta, se assim Ele permitir, vamos adorar ao Senhor. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que viestes para vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.